Estamos aqui esperando você para falar deste assunto sério e, às vezes, um pouco evitado por conta de tabu e preconceito, que é a depressão, não é, doutor Leandro? Verdade. E esse é o maior problema, esse tabu. Não, a gente não pode falar de depressão porque atrai, porque é um tema proibido. Isso é bobagem. Por isso esse material que a gente está lançando hoje, que é para trazer a luz e o protagonismo a uma das doenças mais importantes. Sabe que ela é uma das doenças mais incapacitantes do mundo? Olha. Os números da depressão são avassaladores. Mais de 320 milhões no mundo, mais de 11 milhões só no Brasil, muitos sem diagnóstico ainda. Então esse é um tema que merece protagonismo, horário nobre e audiência. E onde eu acho o livro? O livro vai ser lançado hoje em pré-venda, até já colocou a fotinho dele para mostrar no final. Quem quiser também no meu Instagram, a gente já colocou a fotinho. Então, pré-venda hoje, se a pessoa adquirir pela internet, ela vai receber daqui uns 30, 40 dias. Perfeito. E o lançamento oficial vai ser na primeira semana de junho. Não tem o dia certinho, mas é na primeira semana. Provavelmente dia 6 de junho, numa quinta-feira à noite, aqui na Paulista. Você já está convidada. Irei, com toda certeza. Nossos amigos e todos os telespectadores. É um evento gratuito, com palestra e sempre aquela festa entre amigos, né? E que você pode encontrar o doutor Leandro, não é? Que é sempre isso é o de menos, muito o mais importante é encontrar o conhecimento na área que você quer. Sim. Então, o pessoal mandou perguntas por vídeo, a gente vai começar respondendo, tá bom? Legal, bacana. Vamos lá. Boa tarde, doutor Leandro. Meu nome é Maria Isabel. Quero saber como diferenciar uma tristeza normal da depressão. Ótima pergunta da Maria Isabel, excelente a pergunta, né? Sabe que a tristeza normal é um sentimento. Então, todo mundo fica triste de vez em quando. Ele tem que ter um alvo, um motivo, ele tem uma duração, ele tem uma razão de ser. Sentir tristeza diante de algo triste é algo normal, saudável. Você só processa dor, perda, pela tristeza. Ela te leva a uma introspecção, a um silêncio, a uma melancolia. É importante ter tristeza. Agora, depressão não tem nada a ver com isso. Depressão é uma doença onde você tem, primeiro, tristeza, só que é uma tristeza doença, patológica. Ela dura tempo demais. Ela não tem um alvo. É uma tristeza disseminada, profunda, sem fim. Ou, se ela tem um motivo, ela é desproporcional a esse motivo. Então ela tem que durar mais que 14 semanas. Eu fico triste de forma muito mais intensa. E a depressão não é só tristeza. A depressão, ela traz perda ou dificuldade de você obter prazer em coisas que te davam prazer, sentimento de culpa, baixa autoestima, falta de vigor emocional, físico. A gente mandou até um slide, não sei se a produção tem esse slide, da roda de sintomas da depressão. Aí, ó, que bacana. A gente divide em 3 grandes grupos, ó. Sintomas físicos, emocionais e intelectuais. Os emocionais, tristeza desmedida, falta de prazer, pessimismo, desesperança, pensamentos de morte, sensação de menos-valia ou inutilidade, culpa extrema. O corpo funciona mal. Baixo rendimento sexual, insônia ou aumento de sono, fome excessiva ou falta de apetite, dores pelo corpo ou de cabeça, falta de ânimo, sabe? Acordar cansado, sem energia, sem disposição. E tem sintomas intelectuais também, como baixa de memória, criatividade complicada, baixo rendimento escolar, profissional ou pessoal. Então perceba que a depressão, ela é um conjunto de sintomas que atrapalha o seu rendimento de vida e que dura acima de 2 semanas. Ô, doutor Leandro, mas não tem gente que está em depressão e ao invés de ter um comportamento mais introvertido, fica mais com um comportamento mais extrovertido? Pode uma certa acontecer. Agitação até? Pode acontecer. Existem formas de depressão que vêm com muita ansiedade, tem formas de depressão que se associam sintomas de euforia leve, às vezes a pessoa por privação de sono. Tem pessoas que estão deprimidas, mas que aparentemente para a sociedade estão bem, porque são pessoas que disfarçam muito bem socialmente. Ah, ela está rindo, ela está reagindo, então ela não está depressiva. Alguém falou sobre os humoristas, né? Isso. Que às vezes fazem rir, são alegres, produtivos, mas que na sua intimidade sofrem por depressão e não raro nos surpreendem com quadros, às vezes até de suicídio, para alguém que parecia feliz. Exato. Tem que tomar cuidado. Uma pessoa com depressão, ela não é sempre triste. Às vezes ela tem momentos frequentes de tristeza, ou de solidão, ou de baixa, e socialmente passa batido. É muito importante que a gente olhe uns aos outros e que olhe a nós mesmos. Perfeito. Mais uma pergunta por vídeo. Olá, doutor Leandro, tudo bem? Eu sou a Tatiana aqui de São Paulo e gostaria de saber quem tem o risco maior de ter depressão. Tatiana, ótima pergunta. Ela fala igual eu, né? Meio assim, agitadinha, mais rapidinha. A pergunta dela é excepcional. Primeiro, quem pode ter depressão? Qualquer pessoa que tenha um cérebro
na cabeça. Então a depressão, ela não é... Ninguém está livre. Ninguém está livre, ninguém está imune. Se você é um ser humano pensante, ativo, você pode ter depressão. Dos 3 anos até o último segundo de vida. Então, depressão não é uma coisa que não pode te atingir ou não vai chegar na sua família. Isso é importante para que a gente não tenha preconceito. Agora, ela é um pouco mais frequente em alguns grupos. Mulher tem 2 vezes mais do que homem, mesmo assim tem muito homem. São 300 milhões de depressivos, então 100 milhões são homens. Então é uma doença muito comum mesmo no sexo masculino. Jovens tem um pouco mais, adolescente e adulto jovem, mas pode acontecer na terceira idade. Na infância, por exemplo, de 3 a 5% das crianças têm transtorno depressivo. Então é muito comum. Em criança? Em criança. Criança de, às vezes, 6, 7, 8 anos. Para sair aquele estigma de que é uma doença relacionada à problemática de vida. Na verdade, é uma doença biológica que tem uma interação com os problemas de vida. Então, mulher tem um pouco mais, principalmente em época de pós-parto, separação, crises de meia-idade, menopausa, ninho vazio ou doenças clínicas que possam aparecer. Mas na terceira idade, o índice de depressão é alto e tem pouco diagnóstico. Na adolescência, que é uma fase de transição, de autonomia, de desenvolvimento da psicologia, também tem bastante depressão. Então é uma doença hoje que você vai ter... Democrática. Pobre, rico, preto, branco, 4 cantos do mundo, você acreditando em depressão ou não, porque se você não acredita, quando ela surge, você passa a acreditar. A primeira frase do meu livro, que eu estou lançando hoje, é: doutor, eu estou com aquela doença que eu achei que não existia. Olha. Então, quando acontece com você ou na sua família, você passa a dar valor, né? Mais uma pergunta. Doutor Leandro, meu nome é Jaime. Eu gostaria de saber se o mau humor crônico pode ser um sintoma da depressão. Obrigado. Não parece a voz do Milton Neves? É, tem uma voz de locutor, né? É. Excelente a pergunta dele, né? É interessante, existem vários tipos de depressão. Tem aquela depressão que a pessoa para de trabalhar, fica na cama, não quer sair do quarto. Aquele quadro clássico de filme estereotipado de filme. Isso. Aquela pessoa que não tem prazer em nada, que está melancólico, pensando em morte. Isso existe, isso é dramático, tem que ser tratado. Mas tem formas de depressão que são muito mais leves. De pessoas que às vezes estão trabalhando, estão estudando, mas às vezes mantêm um humor ruim, uma dificuldade de satisfazer. Então essas depressões mais leves e mais crônicas podem se manifestar com perda de prazer, uma sensação de vazio e de frustração, uma dificuldade de se sentir pleno, um vazio constante, que pode também atrapalhar o ritmo e pode perturbar o seu rendimento. Então, existe uma forma de depressão que é a distimia, ou transtorno depressivo persistente. Mais de 2 anos de sintoma, e ela é marcado por esse humor constantemente ruim. Aquela pessoa que acorda, nada tá bom. Ela acorda amarga, até ela se incomoda com o humor que ela tá. Porque mau humor, Regina, todo mundo tem de vez em quando. Sim. Você acorda um dia virado, às vezes TPM, acontece alguma coisa no seu dia a dia, mas é eventual. Só que se você acorda constantemente, se você é uma pessoa que só reclama, se olha o copo sempre meio vazio... Nem eu me aguento, né? Nem você se aguenta às vezes. Sempre. Às vezes isso é um tipo de depressão mais leve e arrastada. Esse tipo de depressão também merece diagnóstico e merece tratamento. Então, o mau humor excessivo, crônico, se estiver atrapalhando a relação pessoal, o rendimento escolar, o trabalho, tem que buscar ajuda para fazer o diagnóstico diferencial. E aí a família ajuda, hein? A família ajuda. Pode pontuar, né? Ó, tô te achando muito azeda. Com certeza. Como a gente tem preconceito com saúde mental, às vezes a gente demora para perceber que a gente está funcionando mal. Quem está olhando de fora fala: nossa, você está esquisito. Você não era assim, né? Procurar ajuda. Procurar ajuda não é procurar o diagnóstico, é procurar a resposta. Às vezes a resposta é não, tá tudo bem. Mas é a hora de fazer realmente uma consulta, procurar um psicólogo, um psiquiatra ou mesmo um clínico geral de confiança para ver se é o caso de diagnóstico de depressão. Tá, a gente continua. Então vamos para a próxima pergunta. Vamos ver quem vem. Ai, que linda. Boa tarde, doutor Leandro Teles, tudo bem? Meu nome é Darcy Galiano, eu sou aqui de São Paulo, da Zona Norte, do bairro do Jaçanã. Eu gostaria de saber do senhor qual é a diferença da depressão normal para uma pessoa que tem bipolaridade.
Darcy fez uma pergunta interessante, né? A depressão normal, que ela diz, é a depressão unipolar, é a depressão comum, aquela pessoa que está ou normal ou está polarizada no quadro depressivo. Essa pessoa, essa depressão normal, ela acontece até com 10% da população. Então, a depressão normal é aquela pessoa que tem depressão ou normalidade. Ela citou uma outra doença que é o bipolar. O bipolar também tem episódios de depressão. Então, ele tem uma depressão que é muito difícil de distinguir da depressão comum, só que ele pode entrar em algum momento da vida num outro estado, que é um estado exaltado, onde ele está falando rapidamente, às vezes com o pensamento acelerado, às vezes até com delírios de grandeza, gastando mais do que deve, usando roupas que não usaria, dormindo muito pouco. Então existe na bipolaridade um outro estado patológico, que é um estado de humor exaltado. Ele pode estar intercalado com o quadro de depressão, ou até misturado em alguns quadros. Então, é possível uma pessoa de manhã ter um comportamento e à noite ter o outro? Ou não? São fases? Isto é possível, mas não é tão comum. Existem pessoas que ciclam muito rapidamente e podem se alternar. Agora tem que tomar cuidado, porque para o leigo, às vezes, esse termo bipolar sugere um cara mais instável. Ele muda de ideia muito rápido, então ele é bipolar. Não é este o contexto. Ou hora ele está bem, hora está mal. Não é bem isso. Na verdade, hora ele está mal, triste, ora ele está mal, eufórico. Tem que ter esses dois estados patológicos. Na dúvida, evitar o rótulo bipolar sem ser por um especialista. A gente tem a bipolaridade em 1% da população. Também é uma doença comum. E sabe que o tratamento é bem diferente. No bipolar, a gente predomina estabilizadores de humor. Por quê? Porque às vezes o antidepressivo isolado pode fazer a pessoa ficar no polo mais exaltado. Já na depressão, que só tem o polo depressivo ou normal, a gente usa mais o antidepressivo. Então o diagnóstico... E a história é muito importante. Então, ir com o familiar, anotar. Quem tem depressão, é importante ser acompanhado para ver se não fica eufórico em algum momento da evolução, porque o diagnóstico ele pode mudar de um transtorno unipolar, de um polo só, para um de dois polos. Então, o diagnóstico é fundamental para o tratamento adequado. Clínico e fundamental para o tratamento. Tanto medicamento, como para o tipo de tratamento psicoterápico, que é bom para os dois, mas é um pouco diferente. Mais uma pergunta. Boa tarde, doutor Leandro. Aqui é o Wilson, sou da Zona Leste. Eu gostaria de saber se existe alguma doença que pode simular a depressão. Outra pergunta interessante, né? A depressão ela é uma doença frequente, comum, diagnóstico clínico. Não tem exame que avalie a depressão. É no tete-a-tete do médico com os critérios: duração, impacto e tipos de sintomas. Mas o médico ele sempre vai olhar o paciente como um todo. Por quê? Doenças hormonais podem simular uma depressão. Por exemplo, um hipotireoidismo. Tireoide está baixa, a pessoa fica lenta, sem vontade. Todos os sintomas ganha parecidos peso, com a depressão. Parece. O cara tem uma insônia muito grave. Não dorme bem à noite, de dia tá indisposto, cansado, irritado, então ele vai ter que olhar também o sono. Outras doenças psiquiátricas, como bipolaridade, ansiedades graves, medicamentos. Às vezes o cara começa a tomar um remédio e ele fica mais depressivo. Olha. Às vezes é o remédio mais sedativo, vai ter que olhar, será que tá tomando um remédio que não deveria, ou para tontura, ou um efeito colateral? Drogas. Álcool. Às vezes o paciente evolui com um quadro de alcoolismo ou alguma droga mais sedativa, lícita ou ilícita, suplementos de academia, fórmulas para emagrecer. Então o médico ele vai avaliar a saúde como um todo. Em fases de menopausa ou a andropausa no homem, pode simular também. Às vezes o testosterona baixo ou a mulher que está entrando na privação do estrógeno, da menopausa. Então o médico ele vai avaliar a saúde como um todo para ver se tem depressão ou não, ou se a depressão está associada a algum outro transtorno que faça o cérebro funcionar de uma forma mais lenta e melancólica, como na depressão. Perfeito. A gente tem mais perguntas, vamos respondendo, né, doutor? Vamos até amanhã aqui, até enquanto... Bom dia, doutor Leandro. Meu nome é Luciane Ramos e a minha dúvida é: qual o melhor tratamento para a depressão? Fazer terapia ou tomar remédios? Ai, adorei, Luciane. Pergunta objetiva, muito boa. Adorei. Depressão, uma doença que precisa de diagnóstico, aceitação e o tratamento tem que ser o mais abrangente possível. A depressão não é uma doença leve, ela é uma doença hostil. Se você negligenciar ela, ela vai te dominando e minando a sua força de enfrentamento. Aparece de repente? Ela pode aparecer de repente, em alguns poucos dias. Para o diagnóstico, a gente gosta que, a gente, dentro dos critérios, a gente espera que dure mais que 2 semanas.
Mas ela pode surgir rapidamente ou em instalação lenta. Então, existem formas abruptas, existem formas mais lentas. A pessoa pode funcionar mal de uma hora para outra. Quem já viu relatos, às vezes, de pessoas famosas, às vezes de uma semana para outra, a pessoa já está incapacitada a conseguir tocar a vida adiante. Como eu posso ter segurança no diagnóstico do médico? Primeira coisa é procurar um médico que você confie, que tenha empatia, que tire uma boa história. Ele vai se cercar também, vai ter que responder suas perguntas com relação a outras doenças, mas ele vai se basear em critérios, número de sintomas, tipos de sintomas, intensidade e impacto. Não existe doença psiquiátrica se não tem impacto na sua qualidade de vida. Então é importante não negligenciar. E aí o tratamento vai ser a posterior a isso. Você aceitou o diagnóstico, está seguro? Se não tiver, melhor procurar uma segunda opinião, porque você vai ser uma peça fundamental do seu tratamento. Exato. E aí o tratamento ele tem que ser abrangente, é como se fosse uma guerra. Não dá para você, é remédio ou psicoterapia. Você vai ter que ter mudança do estilo de vida, porque a depressão ela vem dar um recado de que alguma coisa tem que mudar. Vai ter que mudar paradigmas, fazer exercício físico, dormir adequadamente, se alimentar melhor, rever os seus papéis pessoais, rever as relações tóxicas. Vai ter que rever sua profissão. Doença nenhuma só tira. Ela é uma oportunidade de uma transformação. Adoro essa visão do senhor. Remédio... Eu até chamei de senhor, perdão. É o respeito. Adoro essa visão. E eu não gosto do senhor, prefiro então, você. Pois é, adoro essa visão sua. O remédio vai ajudar muito. Por quê? Porque o remédio ele vai agir na parte biológica. Como funciona mal o cérebro do depressivo, tem pouca ação de serotonina, adrenalina e dopamina. O Fefito falou bem, é uma doença neuroquímica. O cérebro está insuficiente. Então é difícil você mudar o estilo de vida, você refletir se você está dominado quimicamente. Até o psicólogo não consegue trabalhar tão bem se o paciente não está bem quimicamente. Então o remédio vai ajudar um pouco, o psicólogo vai ajudar muito e você vai ajudar muito se usar a depressão como reflexão. Então a gente tem que ir com tudo, com família, com amigos, com religião, com alimentação, com exercício e só assim a briga tem uma chance maior de ter sucesso. Quando você faz tudo certinho, a chance de você vencer a depressão é em torno de 70% a 80%. Mesmo com tudo, a gente vai ter uma parcela que vai ter uma depressão resistente ou de difícil controle que vai exigir ainda mais do médico e do paciente. Mas se você olhar os números gerais, o prognóstico é bom quando você vai com respeito. Não só remédio, nem só terapia. Tudo junto para ser um organismo melhor. Perfeito. A gente prometeu e nós vamos mostrar a foto do mais novo livro do Dr. Leandro Teles. O Dr. Leandro Teles é médico, neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. Instagram, @neuroleandroteles. Tudo simples, sem nenhuma letra dobrada e a capa do livro ficou maravilhosa. Didática. A ideia é um livro com uma terminologia direta, é um livro realmente onde a gente vai abordar para o leigo, né? A forma de reconhecer, prevenir e enfrentar essa doença. É para leigos. Ela é para leigos. Ela é tratada, para quem tem depressão, teve, ou tem parentes, ou trabalha, ou quer. A gente tem muitas dicas. Pelo assunto, né? A gente tem muitas dicas de vida, de gerenciamento de vida. Olha. O livro está em pré-venda a partir de hoje. Convido todo mundo a ir no Instagram, NeuroLeandroTeles. Então, o Instagram, a gente vai colocar o link lá. E hoje à noite eu vou fazer uma live sobre depressão a partir das 8 horas no meu Instagram. Sobre depressão para as pessoas tirarem dúvidas. Ótimo. E prometo trazer cada vez mais o tema com a ênfase que ele merece. E assim que tiver o livro em mãos, traga, pra gente mostrar aqui, que mostrar na mão é diferente. Parabéns, cheiro, né? Parabéns. Olha, é sempre um prazer, um privilégio conversar com você. O prazer é meu. Muito obrigada, viu? Um beijo pra família, aquelas fofuras. Obrigado, elas te adoram.